Hoje, a gente vai mergulhar numa história de Natal que é pura magia. Isabel e a biblioteca onde os livros flutuam. Vamos juntos descobrir o que acontece nesse lugar tão especial. E a história já começa com uma frase que, nossa, arrepia. É a Isabel, a nossa protagonista, que diz: aqui parece que os livros respiram. Já dá pra sentir, né, que a gente não tá falando de uma biblioteca qualquer. É um lugar com vida própria, com alma. Imagina só o cenário. Tá chegando o Natal, aquela semaninha antes. Isabel e a amiga dela, a Bettina, estão lá na biblioteca antiga da cidade, organizando umas caixas de doação. Sabe aquele cheirinho de papel antigo, de livro bem guardado? Pois é. E pra completar, as estantes estão todas enfeitadas com luzinhas de pisca-pisca. O clima é super acolhedor, perfeito, né? Pro palco de algo mágico que tá pra acontecer. E aí, no meio desse clima todo, a magia dá o primeiro sinal. Do nada, um sininho toca. Bem suave. E o detalhe, tocou sozinho. Naquela coisinha sutil, sabe? Mas que já deixa a gente com a pulga atrás da orelha de que essa biblioteca, ainda mais no Natal, tem algo de muito especial. E então, o que era só uma suspeita, vira realidade. O impossível acontece. Pensa na cena. Um livro, um único livro, sai da estante e começa a flutuar. Assim, no meio do ar. É de tirar o fôlego, né? O silêncio, as luzes piscando e um livro ali, parado, como se a gravidade não existisse. Mas não é só um não, a coisa não para por aí. O que começou com um livro vira uma onda. Logo em seguida, sobe outro, e mais outro. É um movimento que vai crescendo, sabe? Quase uma música silenciosa, enquanto a magia vai tomando conta de tudo. E o resultado? Uau! É espetacular! A gente não tá mais falando de um ou dois livros. São dezenas, todos flutuando, girando bem devagarinho, como se estivessem numa dança. Uma dança silenciosa, toda coreografada. A biblioteca que elas conheciam simplesmente desapareceu, dando lugar a essa cena fantástica. E como se não bastasse, do nada, o lugar ganha um nome. Surge uma placa dourada, sabe? E nela está escrito Biblioteca Natalina do Vento das Palavras. O espaço se transforma. Fica maior por dentro do que parece por fora, e os livros flutuam como se fossem nuvens cheias de letrinhas brilhantes. Para confirmar tudo, vem uma rajada de ar quentinho. A transformação está completa. Mas nem tudo é só beleza e encanto. Toda história precisa de um desafio, né? E aí que ele aparece. Uma bibliotecária pequenininha, toda feita de papel e fita vermelha, aparece desesperada pedindo ajuda. O grito dela é claro: as histórias estão se perdendo. As palavras estão simplesmente escapando com o vento de Natal. Pronto, tá lançada a missão da Isabel e da Bettina. Elas olham mais de perto para um dos livros que estão flutuando e entendem o tamanho do problema. As frases não estão completas. Tem um monte de espaços em branco, sabe? A história tá cheia de buracos silenciosos. É uma imagem muito forte, uma história se desfazendo bem ali, na frente delas. E a Bettina resume tudo numa frase que diz tudo. Sem palavras, as histórias não conseguem terminar. É isso. O negócio é sério. Não é só uma palavrinha que sumiu aqui e ali. É a história inteira que tá em risco. O final, o sentido, a alma da história tá se perdendo. Mas aí vem a grande virada da história. A sacada genial da Isabel. Ela olha para tudo aquilo e diz: as palavras não sumiram. Elas só estão com medo de serem esquecidas. Gente, isso muda tudo. O problema não é algo para lutar contra, mas algo para cuidar, para acolher. Que percepção incrível! E a partir daí, a Isabel entende o que precisa ser feito. A filosofia é simples, mas poderosa. Cada palavra importa. Não faz diferença se é uma palavra pequena, uma palavra simples. Todas elas têm seu valor. É uma lição, né? Sobre como cada pecinha é fundamental para formar um todo. Tá, mas e como resolver isso na prática? O plano da Isabel é lindo de tão simples e poético. Basicamente, é um processo de cura. Elas precisam caminhar por entre os livros flutuantes, ler os trechos que sobraram em voz alta e completar as frases que faltam. Com cuidado, sem pressa. E a mágica acontece. A cada palavra dita, ela volta pro lugar dela, brilhando de novo. E claro, a Isabel não tá nessa sozinha. A amizade aqui é a chave. A Bettina tá lá, firme e forte, ajudando. Ela segura os livros abertos e, o mais legal, fica incentivando, dizendo coisas como: essa palavra combina com o Natal. Mostra que a união e o apoio fazem a magia ficar ainda mais forte. E o resultado?
é quase instantâneo. A gente vê a diferença na hora. Aquele vento forte que estava levando as palavras se acalma. Os livros que giravam sem parar começam a pousar bem devagarinho. E o principal, as frases voltam a ficar completas. A paz volta para a biblioteca. Tudo graças ao poder da leitura. Depois de tudo resolvido, a bibliotecariazinha de papel agradece com uma frase que é, pra mim, o coração de toda a história. O Natal precisa de histórias para existir. Pensa nisso. O que elas fizeram não foi só consertar livros. Elas ajudaram a preservar a essência do Natal. Com a missão cumprida, a magia vai se despedindo. A biblioteca enorme e mágica começa a encolher, bem de leve, até voltar ao tamanho que era antes. A aventura termina, mas a gente sabe que algo ficou, né? Uma experiência dessas não passa em branco. E a prova disso é um detalhe lindo. Agora, todos os livros têm um pequeno brilho dourado na lombada. É uma coisinha sutil e só quem viveu aquilo vai notar. É a marca de que a magia e, mais importante, o cuidado passaram por ali. E no finalzinho, a Isabel resume uma das grandes lições que elas aprenderam. As histórias só vivem quando alguém escuta. É uma verdade, né? Elas não são só palavras num papel. Elas precisam da gente, da nossa atenção, para ganhar vida. E a Bettina, para fechar com chave de ouro, completa o raciocínio. E quando alguém acredita nelas? Perfeito. Não é só ouvir por ouvir. É acreditar na magia, no poder que as histórias têm. É isso que dá força e sentido para elas. E a história termina com uma cena linda lá fora. Começa a nevar, uma neve bem levinha, que o conto descreve como páginas em branco esperando novas histórias. Que imagem poética! É um final cheio de esperança, abrindo as portas para tudo que ainda pode ser contado. E aí, depois de ouvir essa jornada da Isabel e da Bettina salvando as palavras, a gente fica com essa pergunta no ar. Que histórias será que estão por aí, só esperando uma voz para poderem viver neste Natal? Talvez histórias da nossa família, dos nossos amigos ou até as nossas.